Fala aí pessoal, tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Biologia. Eu sou o professor Harrison e você está no canal Conquiste Seus Sonhos Enem. E antes de começar a aula de hoje, eu vou pedir para que você que não é inscrito, que se inscreva aqui no canal e ative todas as notificações. Só assim você vai ficar sabendo de todas as novidades que a gente lança por aqui. Além disso, também dê um like aí no vídeo pra gente e siga nossas redes sociais. Eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição do vídeo e também em algumas partes aqui da tela. E o tema da aula de hoje é sobre interações ecológicas. É claro que a gente vai falar de dois tipos de interações ecológicas, tá? Mas antes eu vou perguntar se você aqui estava sentindo saudade de mim, né? Eu acho que você sentiu saudade de mim, né? Se você não sentiu saudade de mim, eu vou jogar uma praga para você não passar na prova, hein? É claro, né, galera? Eu tô brincando aqui, é claro que eu quero que todo mundo passe. Inclusive, eu tenho certeza que você que tá aí, você vai passar, porque você tá aqui estudando, enquanto tem um monte de gente aí fazendo um monte de coisa, menos estudando, né? Você tá aqui anotando, se você fizer as atividades direitinho, se você seguir todos os vídeos de todas as disciplinas aqui do canal, você vai conseguir seu sucesso lá na sua prova, tá bom? Mas para você poder passar na sua prova, você tem que entender o que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo aqui um tipo de relação ecológica. A gente vai falar de vários tipos aqui, começando. Primeiro você tem que entender o que é o conceito de ecobiose. Quando você vê na sua prova ecobiose significa a interação entre os seres vivos e o meio abiótico. Aí você deve estar se perguntando, professor, não lembro o que é um meio abiótico. Eu sei o que é um ser vivo, mas eu não lembro o que é um meio abiótico. Então, gente, na biologia é o seguinte, as palavras da biologia, geralmente elas têm origens ou gregas ou latinas. Então, essa palavra abiótico, você tem um prefixo aí, o a, que indica uma negação, né? E biótico significa vida, ou seja, é alguma coisa que não tenha vida. Então, se você estiver tendo uma relação aí entre um ser vivo e a água, entre o ser vivo e a chuva, entre o ser vivo e o sol, entre o ser vivo e a terra, você está falando de uma relação de ecobiose. Ou seja, o ser vivo está tendo uma relação, mantendo alguma relação qualquer que seja, entre algo que não tenha vida, né? Então, pode ser os elementos da natureza, os elementos físicos, por exemplo. Então, isso é o conceito de ecobiose, tá bom? Agora, também você tem aqui o conceito de alelobiose. A alelobiose já é a relação entre os seres vivos entre si, ou seja, você tem relação ser vivo com ser vivo. Essa alelobiose, ela também é conhecida como relação ecológica. Então percebe que eu estou falando três palavras sinônimas para vocês: interações ecológicas, relações ecológicas e alelobiose. Então você pode ver esses três tipos de palavras na sua prova. Se você encontrar uma delas, você vai saber que ela está tratando da mesma coisa, ou seja, da relação entre um ser vivo com outro ser vivo, que pode ser da mesma espécie, pode ser entre espécies diferentes, que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente tem relações entre indivíduos da mesma espécie, a gente chama isso de uma relação intraespecífica. Então, mais uma vez, aí o prefixo intra significa dentro, né? Então, dentro da mesma espécie. Aí eu coloquei a imagem de dois leões aí fazendo uma interação. Ele está fazendo uma interação qualquer, tá? A gente vai já falar sobre ela. E as interações interespecíficas. Inter significa diferentes, né? Então indivíduos entre espécies diferentes. Nesse caso você já está vendo aí uma leoa caçando aí uma zebra, tá? Então são duas espécies diferentes tendo uma determinada relação ecológica, que também nós falaremos numa aula adiante. Em relação às relações ecológicas, eu resolvi dividir ela em dois blocos, tá? Para não ficar tão difícil e para também não complicar também a vida de vocês, que eu sei que vocês estão estudando várias matérias, tem muita coisa, é muito conceito para entrar na cabeça de vocês. Então eu vou falar hoje aqui só das relações intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos de mesma espécie. Então, dentro das relações intraespecíficas, você tem que separar essas relações em dois grupos, nas relações tipo harmônicas e relações tipo desarmônicas, tá? Então, considere uma relação harmônica todas aquelas relações boas, ou seja, na qual nenhum indivíduo será prejudicado. E uma relação desarmônica já é uma relação que é ruim. Ela não necessariamente será ruim para os dois, né? Mas pelo menos um vai sair prejudicado nessa relação. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim uma relação que um indivíduo é ruim, é boa, é ruim? Calma que eu vou explicar tudinho. Para poder você entender o que é uma relação boa e uma relação ruim, geralmente nas provas vai ser posto para vocês uma simbologia. Então essa simbologia é essa que vocês estão vendo aí. Quando você vê um sinalzinho de mais ou de positivo, você considera essa uma relação vantajosa. Se ela tiver um sinal de menos ou um sinal de negativo, considera uma relação que traz prejuízo para pelo menos uma das espécies. E quando ela for 0 e 0, significa que ela é neutra, né? Então não faz mal nem para um, nem para outro. Então, gente, essa simbologia que eu coloquei aqui para vocês, ela também vai te indicar muitas coisas na hora de você entender esse assunto. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês as primeiras relações.
A primeira relação que nós iremos falar é uma relação do tipo harmônica, ou seja, uma relação intra-específica dentro da mesma espécie e ela é harmônica, ou seja, não faz mal para ninguém, tá? Sempre fazendo bem para todo mundo. A primeira relação ela é chamada de colônia. Essa colônia, perceba que ela tem um sinal de mais e mais, ou seja, ela é boa para uma espécie e vai ser boa para outra. Se ela é boa para as duas, ela se encaixa perfeitamente na harmonia, né? Então ela está na relação harmônica, então ela é boa amor. Se você vê mais, mais, automaticamente você já deduz que isso é uma relação do tipo harmônica. Fica bem fácil de entender com essa simbologia. A relação harmônica ela tem uma característica de indicar seres anatomicamente ligados. Então esses seres eles têm que viver anatomicamente ligados entre si. Ou seja, se você separa esses seres vivos, um deles vai sair prejudicado. Ou seja, se eles estiverem vivendo juntos, eles estão precisando um do outro. É uma relação harmônica, eles precisam. Imagina você com seu melhor amigo aí, né? Ou sua melhor amiga. Vocês andam colados o tempo todo. Se vocês se separarem, alguém vai ficar triste na história, né? Então é uma relação do tipo harmônica, tipo colônia. Só que a relação de colônia, ela podem ou não exercer funções diferentes, tá? Isso significa dizer o quê? Que numa relação, vocês, apesar de estarem anatomicamente ligados, vocês podem exercer funções diferentes. É claro que eu estou dando o exemplo de você com seu amigo, com seu melhor amigo, mas isso não tem como acontecer porque vocês não vivem colados um no outro, literalmente, né? Na relação harmônica, na relação de colônia, você tem que estar preso anatomicamente a um ou outro. A gente vai ver uma outra relação daqui a pouco que você pode se separar. E eu acho que até se encaixa melhor nesse exemplo que eu dei para vocês. Aqui eu coloquei essa imagem para vocês, que é a caravela portuguesa. Então observa aí que a caravela, ela é uma colônia de vários seres vivos que estão anatomicamente ligados. Ou seja, uma parte dela é a parte que vai fazer a caça dos seres vivos, a outra vai fazer a locomoção, a outra vai fazer a digestão, né? Então você vê que todo mundo está agindo em harmonia. E se você tirar uma dessas partes, vai fazer falta para o organismo inteiro, tá? Então uma relação tipo colônia são seres vivos anatomicamente ligados que podem ou não exercer funções diferentes. A próxima relação é a sociedade. Já perceba que na sociedade você tem a simbologia mais de novo, ou seja, relação harmônica novamente. Só que a diferença da sociedade para a colônia é que agora os seres vivos são anatomicamente separados, né? Lá você tinha que obrigatoriamente viver junto, agora você vive junto, mas você pode se separar. Ou seja, se você viver junto, é melhor para vocês. Vocês podem se separar, cada um para um lado, mas se vocês estiverem juntos, é melhor para os dois, tá? Então elas apresentam inclusive uma divisão de trabalho. Aqui nesse grupo a gente percebe claramente que tem alguns locais, na própria televisão a gente vê alguns programas falando de forma errada. Às vezes ali a gente vê aqueles programas sobre animais e aí o narrador acaba falando, ele dizendo, aqui você tem um formigueiro, você tem uma colônia de formigas, você tem uma colônia de abelhas. E na verdade isso não é colônia, isso é uma sociedade de formigas ou uma sociedade de abelhas. Então quando você vê um formigueiro, você está vendo uma sociedade ali. Porque esses indivíduos estão anatomicamente separados, eles podem viver, eles vivem em harmonia juntos ali, mas eles podem se separar, pode ir uma formiga para lá, outra para cá, à vontade, né? Claro que vai ser pior para essa formiga que está indo sozinha. Para as outras que estão vivendo juntas, elas vão dividir o trabalho e vai ser tudo bem. Inclusive, dentro das abelhas, a gente consegue encontrar até divisão por castas, né? Você tem um zangão, você tem a rainha, você tem o operário. Então, cada grupo desse, você vê que eles têm uma função diferente dentro da sociedade deles ali. A nossa população humana também é chamada de sociedade, né? Por quê? Porque nós temos vários seres ali que estão vivendo harmonicamente, podem ou não viver harmonicamente, né? Mas que nós também apresentamos uma divisão. Então imagina, por exemplo, aí na escola, né? No ambiente escolar. Você tem ali a pessoa do professor, você tem o pessoal dos serviços gerais, você tem a merendeira. Você está vendo que tem várias posições diferentes. Vocês estão dividindo o trabalho dentro de um único ambiente, tá? Então é bom para todo mundo relação do tipo harmônica intraespecífica. Outro exemplo que nós temos aqui é o canibalismo. Gente, o canibalismo ele já apresenta uma simbologia diferente, ó. Então você vai que vai ser mais e menos, ou seja, é positivo para uma espécie, mas é negativo para outra. Automaticamente, aquilo que eu disse para vocês, se você vê o símbolo de menos, você já sabe que isso é uma relação do tipo desarmônica, tá? Então aí a gente tem a primeira relação desarmônica. E o que é o canibalismo? Canibalismo é quando um animal alimenta-se de outro da mesma espécie. Então, se você consumir alguém da sua própria espécie, você é considerado um canibal. Professor, por que isso é bom para um e ruim para outro? Quem está se alimentando está tendo alimento, né? Apesar de ser uma coisa meio esquisita, né? Você está conseguindo alimento. E quem está morrendo, está morrendo. Ou seja, é ruim para o indivíduo que está morrendo.
Gente, eu tô falando aqui de canibalismo, da gente comer a mesma espécie e tal. Aqui para nossa espécie humana, em falar em canibalismo, é uma coisa esquisita, né? Não é normal na nossa espécie acontecer isso. Mas entre os animais, existem alguns grupos que isso é completamente normal, tá? Entre peixes, entre alguns insetos. Então aí eu coloquei o exemplo do louva-a-Deus. A louva-a-Deus fêmea, ela consome o macho logo depois da cópula. Tá? Então isso é completamente normal nesse ambiente deles. A gente também tem o caso da viúva negra, né? É um tipo de aranha aí que ela também consome macho após a cópula. Então a fêmea está consumindo o macho da mesma espécie, é considerado um canibalismo. Então é o comportamento sexual em várias espécies, tá? Então aí uma relação do tipo intraespecífica, desarmônica. A próxima relação que nós temos é a competição. A competição ela já apresenta uma simbologia aí, ó, menos menos. Ou seja, é desarmônica total, né? Não serve para nenhum nem para outro. A relação de competição ela é uma disputa de indivíduos da mesma espécie por um dado recurso. Tá? Pode ser alimento, pode ser território, parceiro sexual. Esse tipo de relação eu costumo comparar entre a gente aqui. Para ficar mais fácil, você já deve ter algum amigo, ou para quem tem irmãos em casa, ou quem teve irmãos que moravam no mesmo ambiente, a gente geralmente briga, né? A gente tem aquela discussão ali de família. Nem que seja por um controle, por um lugar no sofá, por um lugar no quarto, a gente sempre discute por alguma coisa. Então isso é um tipo de competição. Vocês são da mesma espécie, você, seu irmão, seu amigo, seu parente, vocês são da mesma espécie, estão discutindo por alguma coisa. Tá? Então isso é uma relação ecológica desarmônica para os dois. Mas por que é para os dois? Imagina só, vamos imaginar um outro exemplo aqui. Imagina uma luta de MMA. Você tem lá um lutador de um país, outro lutador de outro, e os dois começam a disputar o prêmio. Quando eles estão disputando, no final, um vai sair vencedor. Né? Então você deve achar, não, se um sai vencedor, vai ser positivo para ele e vai ser negativo para quem perdeu. Na verdade, gente, a competição ela não é benéfica para nenhum dos dois. Até para o que ganhou a luta. Por quê? Porque geralmente esse que ganhou a luta, ou ele vai sair ferido, ou ele, no máximo, ele vai, no mínimo, ele vai gastar muita energia para poder lutar. Nem que seja para conseguir um parceiro, alguma coisa. Então, entenda sempre que a relação do tipo competição, ela é menos, ou seja, negativa para todo mundo. Aqui eu coloquei para vocês um organograma aqui para a gente poder entender facilmente as relações harmônicas e desarmônicas. Então você está vendo aí que tem a relação intraespecífica, que ela pode ser dividida em harmônicas, ou seja, que é benéfica para todo mundo, e desarmônicas, na qual essa relação vai ser ruim para pelo menos um dos indivíduos. Na relação harmônica, a gente tem dois grupos, as colônias e a sociedade, que são mais e mais. Na desarmônica, você tem o canibalismo, que é mais menos, e você tem a competição, que é menos menos. Agora eu vou pedir para você guardar esse último aqui, ó, guarda essa competição. Tá? Por que eu estou pedindo para guardar a competição? Porque a gente vai ver uma situação na próxima aula que tem a ver com essa competição aí, tá bom, galera? Fala aí, pessoal, agora que vocês já viram o conteúdo, vamos agora responder algumas questões aqui. Tá? A primeira questão que eu trouxe aqui para vocês é do Enem de 2019. Então é uma prova que é relativamente próxima aí, né? Então a questão do Enem de 2019 diz o seguinte: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das sementes enterradas para épocas mais secas. Quando não há frutos maduros disponíveis, cientistas descobriram que as cutias roubaram sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladroagem faz com que a mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de... Então, gente, aqui nessa questão, você está vendo que ele está falando de um roedor, né? Um roedor grande que a gente tem, que é a cutia, que é um roedor que pega várias sementes e sai enterrando em vários lugares da floresta. Isso daí ela está fazendo esse papel de dispersão de sementes, né? Só que muitas das vezes ela acaba esquecendo até onde ela coloca essas sementes. Mas aqui nesse caso, ela não está se referindo a isso, ela está se referindo ao caso de algumas cutias pegarem outras sementes que já foram enterradas, né? Que ele chama esse processo aí de ladroagem, né? O ato de roubar, né? Então ele quer saber que tipo de relação ecológica a gente está encontrando aí. Então vamos ver aqui na letra A. Na letra A ele diz que é a sinfilia. Gente, a sinfilia também pode ser conhecida como esclavagismo. Tá? Então um exemplo aí de esclavagismo é quando você tem uma espécie fazendo a outra de escrava. Né? Então vai ser boa para uma relação boa para um e vai ser ruim para outra. A gente tem um exemplo clássico aí do homem fazendo o esclavagismo com o cavalo. Né? Então, a partir do momento que o homem está utilizando o cavalo para trabalhar para ele, ele está fazendo a sinfilia. Então, nesse caso aí, a gente já descarta essa opção.
A próxima opção é o predatismo, ou a predação, né? Que é uma relação onde você vai ter um organismo se dando bem e o outro se dando mal, né? Porque um vai morrer, o outro vai permanecer vivo. Então a predação é quando você tem um ser vivo que mata e consome outro de outra espécie. Também não está associado com essa questão, a gente pode dispensar. O parasitismo já é quando você tem um ser que ele está se apropriando dos nutrientes de outro ser vivo sem que esse outro ser vivo tenha permitido, né? Então a gente tem aí um carrapato, por exemplo, é um exemplo de parasitismo. Então vai ser bom para o parasita e ruim para o hospedeiro. Também a gente descarta essa opção. A letra D, ele fala sobre competição. Então na competição, a gente sabe que a competição é uma relação ecológica que é negativa para as duas espécies, né? A gente já explicou por quê. E aqui nesse caso a gente pode tratar como competição. Então essa aqui a gente já sabe que é a resposta, porque quando uma cutia coloca a semente num canto para ela se alimentar depois e a outra cutia pega essa mesma semente e rouba, né, fazendo essa ladroagem, então a gente está vendo que elas estão competindo pela mesma semente. Então a gente pode concluir que aí a gente tem a competição como resposta dessa alternativa. Não pode ser a letra E porque é o comensalismo, né? Então o comensalismo é uma relação onde um ser vivo sai beneficiado e no outro ele não vai ter interferência nenhuma, tá? Então a gente vê aí que de todas as opções, a opção correta é a letra D para essa questão. A próxima questão é do Enem de 2016, que diz o seguinte: em uma floresta existiam duas populações herbívoras que habitavam o mesmo ambiente. A população da espécie X mostrava um grande número de indivíduos, enquanto a espécie Z era pequena. Ambas tinham hábitos ecológicos semelhantes. Com a intervenção humana, ocorreu fragmentação da floresta em duas porções que a separou da população X e Z. Após algum tempo, observou-se até ambas, a população X manteve sua... Após algum tempo, observou-se que a população X manteve sua taxa populacional, enquanto a população Z aumentou a sua, até que ambas passassem a ter aproximadamente a mesma quantia de indivíduos. A relação ecológica entre as espécies X e Z, quando o mesmo ambiente é de... Então é o seguinte, nessa questão aqui, a gente percebe que antes da intervenção humana, a espécie X dominava sobre a espécie Z nesse ambiente. Tá? Então ela tinha uma quantidade maior de indivíduos do que a espécie Z. Quando houve essa fragmentação dessa floresta, as duas espécies passaram a ter números semelhantes. Tá? Então qual é a relação ecológica que a gente está tendo aí entre as espécies X e Z? Então a predação, letra A diz que é a predação. A predação é quando você mata e consome alguém de uma outra espécie. Então a gente já elimina porque aí não tem ninguém matando o outro. Parasitismo. Parasitismo também é uma relação ecológica que vai ser positiva para um e negativa para outro. Sendo assim, também não pode ser considerado parasitismo porque aí a gente não tem uma espécie tomando os nutrientes da outra, no caso, né? Letra C, a competição. Então, a partir do momento que essas duas espécies começaram a ter essa população igual, a gente viu que elas estavam disputando as coisas em comum, alguma coisa em comum ali, né? Então a resposta é competição. Não pode ser comensalismo, porque é uma relação onde você vai ter uma espécie com um benefício positivo e outra espécie com benefício neutro. Então aqui nesse caso a gente viu que as duas passaram a se beneficiar. E protocooperação, que já é uma relação aí onde os dois indivíduos vai ser bom para um e para outro, mas não é uma relação obrigatória de acontecer. Tá? Que nesse caso aqui ela não se encaixa nesse tipo de questão. Tá? Então a gente tem aí a resposta do Enem 2016 com a resposta letra C, competição. Tá bom, galera? Então se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.